paciente senta na sua frente e diz: doutor, estou com o olhar cansado. Sem perceber, muitos profissionais já começam a pensar em um procedimento. E esse é justamente o problema. Olhar cansado é uma percepção da paciente, ainda não é uma conclusão clínica. E se a gente pula essa etapa da avaliação, aumenta muito a chance de indicar algo que melhora pouco ou que nem conversa com a verdadeira causa da queixa. Hoje eu quero te mostrar como eu começo esse raciocínio. Essa aula é para quem atende pacientes na estética e quer desenvolver um olhar mais crítico durante a avaliação. Eu não vou ensinar o protocolo, também não vou dizer qual procedimento você deve escolher em cada situação. A ideia aqui é outra, eu quero te mostrar porque uma mesma frase pode esconder situações completamente diferentes. Quando você reconhece essas diferenças, consegue investigar melhor a queixa e construir uma orientação mais coerente para aquela paciente. Geralmente, ela não chega dizendo: tenho perda de sustentação do terço médio. Ela fala: estou com cara de cansada. Minha olheira piorou. Parece que envelheci. Meu olhar ficou pesado. Essas frases são importantes, mas representam a percepção da paciente. Elas não dizem qual estrutura está produzindo essa impressão. É por isso que eu gosto de fazer um exercício antes de pensar em qualquer recurso. Eu tento responder uma pergunta simples: o que exatamente está fazendo esse olhar parecer cansado? Por que duas pacientes podem usar exatamente a mesma frase e apresentar quadros completamente diferentes? Imagine duas pessoas. As duas reclamam da olheira. Quando você observa melhor, percebe que uma apresenta uma coloração mais evidente, na outra o que chama a atenção é uma sombra. Visualmente, ambas dizem que têm olheira. Só que a origem daquela aparência já começa diferente. Esse detalhe já aponta para caminhos de avaliação completamente distintos. Existe um hábito muito comum entre profissionais iniciantes. A paciente fala da região dos olhos e o profissional olha apenas para a região dos olhos. Só que o rosto funciona em conjunto. Às vezes, aquilo que chama a atenção perto dos olhos começou em outra região. Quando eu avalio um olhar cansado, a região periocular obviamente faz parte da análise. Mas eu também observo o contexto. Como está o suporte do terço médio? Existe mudança na posição da sobrancelha? A qualidade da pele acompanha a idade daquela paciente? Existe excesso de pele? A dinâmica facial interfere nessa impressão? A anatomia daquela pessoa favorece sombras naturais? Tudo isso influencia a forma como aquele olhar é percebido. E existe um detalhe interessante. Muitas pacientes chegam convencidas de que o problema é a olheira. Só que durante a consulta você percebe que aquilo que mais chama a atenção é outra característica. Se você ignora isso, porque a paciente apontou apenas para uma região, existe um risco grande de tratar um lugar onde ela olha no espelho, mas deixar a causa da percepção praticamente igual. Esse é um dos motivos pelos quais algumas pacientes dizem melhorou, mas ainda continuam com a aparência de cansada. Nem sempre isso acontece porque o procedimento foi mal executado. Em alguns casos, a leitura inicial já estava incompleta. Existe outra etapa que costuma receber pouca atenção: a conversa. Às vezes a paciente diz: quero parecer mais descansada. Mas o que significa isso para ela? Ela quer reduzir uma sombra? Quer parecer menos triste? Quer parecer mais jovem, mais disposta? São expectativas parecidas, mas não necessariamente iguais. Quando você entende qual imagem incomoda aquela paciente, sua avaliação ganha muito mais direção. Você deixa de responder apenas a frase que ela trouxe e passa a entender o que existe por trás daquela frase. Outra situação comum: a paciente chega depois de ver um vídeo nas redes sociais. Ela já pesquisou procedimentos e chega praticamente pedindo um deles. Mas isso não significa que aquele recurso seja o mais coerente para o caso.
O profissional precisa conseguir separar duas coisas: o desejo da paciente e aquilo que a avaliação realmente mostra. Essa diferença faz parte da maturidade clínica. Existe uma pergunta que eu gosto de fazer: quando isso começou a te incomodar? Porque existe uma diferença entre característica, que acompanha aquela paciente há muitos anos, e uma mudança percebida recentemente. Também vale observar se aquela percepção aparece em todas as situações. Ela se incomoda apenas em fotografias? Só em determinadas iluminações? Alguém comentou recentemente? Foi uma mudança após emagrecimento? Depois de um período de muito estresse? Essas respostas não entregam um diagnóstico, mas ajudam você a montar um raciocínio clínico. Quanto mais contexto você reúne, menor a chance de reduzir uma queixa complexa a uma resposta rápida. Muita gente acredita que o sucesso do tratamento depende principalmente da técnica. A técnica é importante, mas existe uma etapa anterior que influencia tudo que vem depois. É a leitura do caso. Se essa leitura ficou superficial, você pode executar um procedimento impecável tecnicamente e ainda assim entregar uma percepção abaixo da expectativa. Por outro lado, quando a avaliação é cuidadosa, a paciente entende o motivo das suas decisões. Ela percebe que existe um raciocínio por trás da conduta. Isso fortalece sua autoridade clínica de uma forma muito mais consistente do que simplesmente apresentar várias opções de tratamento. Quando uma paciente falar em olhar cansado, resista à vontade de procurar uma solução antes de entender o problema. Essa região reúne muitas estruturas diferentes e pequenas mudanças em lugares distintos podem produzir uma percepção muito parecida. Quanto mais você desenvolve esse olhar durante a consulta, mais criteriosas ficam as suas decisões. Essa maturidade não parece porque você decorou mais procedimentos, e sim porque você aprendeu a fazer perguntas melhores e observar mais antes de concluir. É exatamente esse tipo de raciocínio que diferencia um profissional que apenas executa técnicas de outro que realmente conduz um caso. Se essa aula fez você olhar para a avaliação de outra forma, escreve aqui nos comentários. Qual parte da análise da região dos olhos você sente que ainda precisa desenvolver? Eu gosto de ler essas respostas porque elas também ajudam a construir os próximos conteúdos aqui do canal. E se você quer aprender mais sobre avaliação, raciocínio clínico e tomada de decisão na estética, se inscreve no canal. Toda semana eu trago aulas para ajudar vocês a desenvolverem um atendimento cada vez mais criterioso.